pacifica e agasalha. E me ama muito, por certo. Por certo me ama. Se reuniram nos tempos muito do passado, né? Grandes celebridades morais do universo, né? Figuras centrais que trabalham em nome de Deus, e decidiram, daquela população que vem de um sistema da constelação de cocheiro, sistema de capela. Boa parte dos amigos aqui conhecem a história, a gente não quer repetir, mas para lembrar que essa formação criaram basicamente os pródigos das civilizações, né? Os árias na Pérsia, Irã, os hebreus, né? O povo da Índia e os egípcios. Ele conta detalhes ainda mais fantásticos, que até antes desses vieram outras civilizações, duas delas perdidas ao longo da história. Isso já estamos falando de 100 mil anos atrás, gente, bastante tempo. Curioso, né? Ele conta que vieram os lemurianos, que só os esotéricos acreditavam nisso até então. Teve contato com a obra que é dos anos 40 ali, né? 38, A Caminho da Luz. Né? O povo de Atlântida, na sequência. E depois vieram esses exilados de Capela. Para entender onde nós queremos chegar, pedindo licença pelas curvas que estamos fazendo na história. Da população avançada, da civilização que vieram para cá e deram origem aos egípcios, boa parte dos Emmanuel já voltaram, porque recuperaram as suas questões de expiações, suas questões intelectuais e morais. Restando aqui muito poucos, e boa parte deles, alguns deles, missionários, que ficaram aqui, apaixonados por Jesus, para te ajudar aqui. Diz ele que o povo hebreu, que é um dos últimos a terem vindo, se manteve conciso, né, durante a história, defendendo ali a figura do Deus único. Era um povo que mais defendia o Deus único, porém era o povo que menos aceitava os povos diferentes, ainda mais os primitivos. Destes, as castas da Índia ficaram quase que isoladas. E aqui já havia o povo da China. Restando, portanto, na história, parte mais curiosa, os arianos, que vieram ele diz, sucessivas levas, e deram origem aos sumérios, as escritas suméricas, deram origem aos babilônios, aos gregos, aos romanos, aos assírios que vieram antes. Aquela história que a gente lembra do colégio, que a gente tinha que decorar na história, na matéria de história, caía na prova. Né? Essa sequência desses povos, todos, veja, tem uma certa interseção, né? Boa parte dos gregos sábios beberam no Egito suas informações. Pitágoras, entre eles todos. Né? Nós tivemos a história dos hebreus, Moisés, José do Egito, figuras centrais e importantes, vivendo e crescendo no Egito. Você veja aqui, tem uma troca entre eles. E os arianos deram origem, diz Emmanuel, o povo mais revoltado, deram origem a essa sequência. E ele vai enumerando, e aqui para a gente depois voltar para Jesus, que nesse período onde Jesus está por nascer, os hebreus, um desses povos exilados, estavam dominados pelos romanos, que são os arianos, um desses povos exilados. Ele passou a infância no Egito para fugir de Herodes, um terceiro desses povos exilados. Então brinca como se fosse assim, uma reunião dos exilados ali, né? Pré-Jesus. E a origem da raça branca que eles deram tem os seguintes povos. Eu não sei todos de cabeça, mas se algum de vocês eventualmente for descendente desses povos, se sintam um pouco arianos, desses rebeldes que estão aqui buscando as últimas reencarnações, porque o mundo está numa dessas viradas, como já aconteceu com os egípcios antigos, os primeiros hindus que vieram, e os demais revoltados ainda estamos por aqui. Eles deram origem aos germanos, latinos, eslavos, nórdicos, celtas, gauleses, ibéricos. Não nós que estamos aqui, mas aí no mundo, o pessoal que é descendente de portugueses, alemães, espanhóis, ucranianos, tudo latinos, tudo os arianos, rebeldes que estamos aqui. Ainda, não quer dizer que nós somos exilados de lá. Eu lembro do Dutra dizendo, citando a obra Caminho da Luz,
sobretudo no capítulo 5, é de que o Brasil somente é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, porque ele acolheu muitos espíritos que tiveram experiências de queda espiritual na Europa, na Inquisição, nas Cruzadas, naqueles episódios tristes da história europeia, desde a sua formação, espíritos que não tinham condições de resgatarem ou de recomporem os seus destinos se não fosse num ambiente totalmente renovado. E esse ambiente era o Brasil. Então o Brasil foi utilizado como uma espécie de hospital para acolher esses espíritos e para que aqui eles pudessem ser recuperados. Então nós podemos dar alguns exemplos que estão na obra. Um espírito dele, um desses espíritos, o que foi Padre Anchieta. Diz Humberto de Campos na obra que ele vem como Padre Anchieta, ele consegue fazer uma transformação moral, mas ainda não suficiente. Alguns aspectos de docilidade, de brandura, ainda precisavam ser aprimorados, e aí ele vem como Fabiano de Cristo. E aí ele completa o processo de redenção espiritual dele. Licença, meu senhor. Sim? Agradeço-vos muito, senhor. Não te entendo, filha. O que é difícil para merecer agradecimento? Há 4 dias, eu quase morria de parto. Desesperada, roguei a Jesus que me enviasse amparo. Pouco depois, pela porta de meus aposentos, entrou Fabiano de Cristo. Fabiano? Há 4 dias? Ele mesmo, senhor. Disse-me então que minhas preces tinham sido ouvidas e me assistiu de tal forma, ajudando carinhosamente a parteira, que salvou meu filho e me salvei também. Mas naquele dia, enquanto me atendia, ele me disse que lá estava sob vossas santas ordens. E hoje, a primeira coisa que faço é cumprir o dever de gratidão. Tudo o que me dizes é impossível. Como impossível, se até a parteira é testemunha de tudo? Como dizeis que é impossível o que vos digo? E hoje peço-vos licença para dar ao meu filho o nome de meu benfeitor, Fabiano. Creio, deves pedir diretamente a ele. Mas acho isso também quase impossível, filha, porque há mais de uma semana que Fabiano arde em febre, confinado em sua cela, e de lá em corpo não saiu. Mas foi ele quem me atendeu. Valha-me Deus. Se ele não saiu em corpo, o socorro deve ter sido então em espírito. Foi então que compreendi. Aproveitando o estímulo da coroa portuguesa, embarcaram num dos galeões para a grande aventura. Já levavam um primeiro carregamento de roupas, botas, cintos, facões, cordas, salames, conservas e vinhos. No fundo, eram todos aventureiros que apostavam nos tempos novos, no século novo que chegava, no ouro de que tanto se falava. Jamais João esqueceria da vez primeira em que contemplou, da entrada da barra, a paisagem, o recorte delicado das montanhas. Linda cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Imensas praias brancas, ilhas rochosas salpicadas de pequenos montes verdes, água mansa, translúcida. Era como viajar numa aventura, passear num cartão postal. O coração bateu mais forte no peito. Era Anchieta que voltava. Uma voz lá dentro do coração começou a falar da miséria, da degradação, da violência das minas. Ele pensava no ouro que acumulara. Será que esse ouro não está manchado com o sangue dos escravos, com a violência da cobiça, com a prostituição das mulheres que se vendem? A voz se tornou íntima, familiar. A cada dia, ela voltava e terminava sempre assim. Isso não diz nada ao teu coração. João ficava melancólico e meditava. Será mesmo esse o sentido da vida? Em meados de 1704, João foi ao Rio de Janeiro liberar um carregamento que chegara de Portugal. Enquanto aguardava a maré, visitou pela primeira vez o convento, bem visível, no alto do morro de Santo Antônio. João jamais soube o que lhe passou pela cabeça naquele instante. Estava ali sem ter planejado nada, mas sabia que desejava ardentemente entrar para o convento. Seu próximo passo
seria em Angra dos Reis, no convento de São Bernardino de Sena, onde estava o provincial, o único que poderia concordar com a sua solicitação. No dia seguinte, João embarcou na falua, descarregou a mercadoria em Paraty, chamou o sócio e discutiu a sua saída da sociedade. Feitas as contas, havia um saldo muito grande a ser dividido. Venderam as mulas, venderam os estoques, e João pediu ao companheiro que levasse recursos aos familiares em Soengas. Outra bolsa de muitos recursos foi oferecida aos templos da vila de Paraty e a outros locais mais próximos. Em seguida, João tomou um barco e foi para Angra dos Reis, ao encontro do seu destino. Frei Boaventura de Jesus, era o provincial, enterneceu-se até as profundezas mais íntimas do ser ao ouvir João que falava com a alma. João falou-lhe de sua família, do sonho dos Barbosa em Soengas, dos trabalhos no porto, da viagem aventureira, das montanhas, das minas, da riqueza e da tragédia. Falou-lhe também do vento, o carro de Deus, e das perguntas que lhe brotavam no coração. Contou da sensação que sentiu no Rio de Janeiro ao visitar o convento da Imaculada, da admiração por Francisco de Assis, da certeza da escolha. O irmão Boaventura, guardião do convento, recebeu-o e transmitiu-lhe conhecimentos sobre as regras da ordem. Logo chegou o mestre dos serviços, informando-lhe que deveria passar 3 dias em recolhimento absoluto, em silêncio, em reflexão total. Deveria buscar a sua essencialidade, revirar os recônditos da alma, tentar encontrar os ecos, as respostas dos sinais do Mestre Jesus. Há mistérios nas vidas das grandes almas. João perdeu a noção do tempo. Não sentiu fome nem sede. Não sabia se dormir. Mas teve sonhos recorrentes. Um vento suave penetrava por algum lugar. Dizem que foi a primeira vez que João percebeu a presença de Francisco, que sorria e lhe estendia os braços. Vem, dizia. Vem, querido amigo. Jesus te abençoa. Chegou o momento. Anteriormente passaste por aqui escrevendo poemas na areia. Agora voltas para escrever poemas de amor no coração dos homens. De repente, João sentiu um grande vácuo. Projetado no espaço-tempo, regressou docemente ao corpo e ouviu-se a voz amiga do sacerdote guardião, admirado porque João nada comera nem bebera naqueles 3 dias. Finalmente, no dia 12 de novembro de 1705, João estava com quase 30 anos, realizou-se a cerimônia de sua consagração. A partir daquele dia, deveria ser um homem novo. Até um novo nome recebeu. Deixou de ser João Barbosa. Surgiu Fabiano. Fabiano de Cristo. Em 1747, Fabiano de Cristo desencarnou. Estava com 71 anos de idade e 43 de vida religiosa. Mais que o sacerdote, mais que o porteiro, o enfermeiro, o conselheiro, era o exemplo vívido das virtudes cristãs. Muitos sabiam que ele havia alcançado culminâncias espirituais. Escrevera, de fato, um hino de amor no coração dos homens. Enquanto o povo se lamentava pelo paizinho Fabiano que se fora, seu corpo físico não enrijeceu. As horas de calor carioca viam o tempo passar e o corpo recender a rosas. Todos murmuravam: milagre, milagre do santo, viva Fabiano, Fabiano de Cristo. Outro espírito, Padre Manuel da Nóbrega, que é o nosso Emmanuel. Isso ele fala numa carta, uma psicografia, está no livro Amor e Sabedoria do Emmanuel, do Clóvis Tavares, e numa reunião íntima, o Chico psicografa e o Emmanuel faz uma confissão. Fala: eu, cansado das posições de mando, resolvi fazer um sacrifício que a minha querida esposa havia feito há muitos séculos atrás, e vem para o Brasil. E ao lado deles, imagina quantos. Nós temos, por exemplo, Dom Pedro II, que foi aquele soldado que furou Jesus com a lança. E na obra está dito exatamente isso. Jesus conversando com ele: olha, se você aceitar essa encarnação,
Você vai cooperar, vai fazer um trabalho, mas não vai ser reconhecido. Será a tua redenção. Jovem, está na cidade de Viena. Ele é austríaco e acaba de passar por uma grande decepção. Ele foi visitar o Museu de Hofburg, no grande castelo da Rainha Maria Teresa, uma das obras gloriosas da Europa. E estando no museu, ele passeou o olhar pelas peças que ali estavam guardadas e deteve-se sobre uma vitrine que estava coberta por um veludo verde e estava dentro de uma caixa de cristal um pedaço de metal enferrujado envolto numa tira de couro com uma inscrição: a lança de Longinos. E ao lado, delicada e cuidadosa descrição. Dizia mais ou menos: todo aquele que teve nas mãos a lança de Longinos governou a terra. A lança de Longinos foi trabalhada nos metais no Velho Egito e depois passou pelas mãos de grandes conquistadores, mesmo de Israel. Ela esteve nas mãos de Herodes o Grande, de Herodes Antipas, aquele do período da vida de Jesus. Através da história, ela passou pelas mãos de Constantino, pelas mãos de Franco, pelas mãos dos grandes governadores do mundo. E agora estava ali no museu de Hofburg, repousando, quando o jovem se deteve a contemplar aquele pedaço de metal enferrujado, fez uma convulsão epiléptica, tombou na terra e depois da convulsão, ele levantou-se aturdido e saiu desesperado. Esse jovem chamou-se Adolf Hitler. Um mês depois, recuperou a vista. Ele se lembrou do grupo Thule, que ele havia prognosticado lugar de destaque na história da humanidade, que havia revelado encarnações anteriores, existências dele do passado, inclusive quando fora um mago na Itália, em Calota Bolena, e firmaram um pacto com o rei de França contra o papado vigente em Roma. E em breve, Adolf Hitler subiu ao poder e, quando assumou a governança da Alemanha, viajou diretamente a Viena, aproximou-se daquela vitrine, golpeou-a, arrebentou-lhe o vidro, tomou aquela peça, levou-a para Berlim. Era o talismã, a ponta da lança que Longinos aplicara em Jesus entre a terceira e a quarta vértebra do seu lado direito. A partir daquele momento, ele declarou a Segunda Guerra Mundial, conquistou praticamente a Europa. As tropas nazistas e hitleristas avançavam como uma pandemia em todas as direções, até que o inverno russo repetiu a mesma façanha de 1811 contra as tropas napoleônicas, vencendo o curso que desejava construir os estados moloques europeus, que deveria ter por capital Paris. O mesmo sonho de Hitler, que desejava ter Berlim como a capital da Europa e, quiçá, do mundo. É aí que começa a decadência do império sonhado por Adolf Hitler, para que não se pudesse a sociedade vingar daquele que ceifou mais de 50 milhões de vidas com o horror da Segunda Guerra Mundial. E Emmanuel diz que, na Idade Média, os antigos fenícios reencarnam como os portugueses, por isso a navegação é tão comum entre eles.
Os antigos romanos reencarnam na língua anglo-saxã, o Império Britânico, os americanos, diz Emmanuel. Aquele povo francês que ficava, na época, numa cidade onde ficava Paris, na época de Roma, renasce em Paris mesmo, agora intelectual, aquele povo ariano também, portanto. Ele vai fazendo essas... E Haroldo diz assim, então, e tinha um povo lá, todos esses aí, né, que talvez não tivessem, foram exilados dos exilados, né, e reencarnam aqui no Brasil. Eu tenho cidadania, quando eu era pequeno eu adorava, eu tenho cidadania italiana. Hoje eu percebo, eu sou bem ariano mesmo, daqueles rebeldes. Estou tentando me entender na minha infância espiritual, né? E como espírita a gente entende que a gente pode escolher as provas por que passa. Então, boa parte do que nós passamos, ou tudo que nós passamos, aquelas coisas que nós não entendemos, por que eu estou sofrendo isso, essa injustiça, aquela situação, essa limitação, essa dor, essa saudade. Lembrando que boa parte de nós escolhemos isso. Kardec ainda pergunta assim, ora, mas não será natural? A pessoa vai escolher a prova, só escolher coisa tranquila? No Livro dos Espíritos, eles respondem, não, porque quando você está em espírito, despojado do apego, do desejo, do fluxo sanguíneo, a percepção nossa é de que se eu passar por essas dificuldades, eu estou me depurando, tal qual fazemos com a pedra bruta até virar diamante. Sendo essa percepção, a gente pediu muita coisa do que está passando agora. E que diz assim, Senhor, por que isso? Tem um vídeo que fizeram, um meme do pessoal do Big Bang Theory, aquele personagem principal, sensacional, está lendo um contato dizendo assim, mas por que isso? Ele vira a página. Mas por que isso? Ele vira a página. Ah, por isso. Ah, então entendi. Se a gente pudesse ter toda a dimensão do que nós precisamos, né? E eu brinco com isso assim, dizendo assim, a minha geração, eu tenho heróis assim no cinema, que tem a mesma idade que eu, então a gente estava pedindo reencarnação, estava lá o Brad Pitt que pediu, eu quero ser lindo, famoso, rico e tal. Na minha vez, aí estava o Tom Cruise, falou, quero ser lindo, famoso, americano. Chegou a minha vez e falou, eu quero menos que o deles aí. Aí materializou uma mão, falou assim, negativo, esse aí não está em condição de escolher nada, né? Vai para outra esfera. Então, muitos de nós estamos por aí. Eu repito assim para os amigos que não nós que estamos aqui, mas no mundo que tem gente perdida, buscando uma direção, com conflitos na relação, com conflitos consigo mesmo. Se bobear, até que o terapeuta acaba criando caso. Não se entende com os remédios, não se entende com as suas filosofias, se distancia no seu dia a dia daquilo que sonha, e quando está no centro espírita, num tempo religioso, e se emociona com Jesus, se deixa se perder por diversas horas depois, de preocupações e boletos, e de novo, aquele catador que passa, só é um catador que passa, não tem nada a ver comigo, o problema é do Brasil, não é meu, e vamos lavando as mãos, como o antigo romano fazia, que são os arianos, que somos alguns de nós,